Vai lá. Tutameia está ao vivo, trazendo para você, como sempre, um personagem brasileiro, uma figura que nos ajude a compreender melhor o momento que a gente vive no Brasil, no mundo, para que a gente possa trabalhar melhor, atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Marcos Del Roio, que vai conversar conosco nessa entrevista. Vai ser escritor, pensador da política, vai ser mais bem apresentado pela Eleonora, que vai falar do lançamento do livro dele. Enquanto isso, eu quero te convidar para participar da nossa conversa, mandando seus comentários e, principalmente, levando mais longe essas reflexões, essas informações que o Marcos nos traz aqui, divulgando entre seus amigos, compartilhando nas redes sociais. Todo esse nosso trabalho fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Vá lá, se inscreva, clique na sinetinha, toca na sinetinha, para receber aí as notificações de novos vídeos. Então, sempre, hoje mesmo, por exemplo, a gente já vai colocar 2 novos vídeos no canal. Então, apareça. Eleonora. Marcos, muito obrigada por você estar aqui hoje nos nossos estúdios tutameicos. O Marcos está lançando, Marcos Del Roio, professor da Unesp em Marília, está lançando esse livro que o Rodolfo vai mostrar. Aqui, peraí. É aqui. Peraí. Fazer. Vai lá. Aí está o Marcos, está aí, né? Criador e criatura. Os maiores especialistas de Gramsci. Então, muito obrigada por você estar aqui conosco. Um livro importante para conhecer esse político, pensador, enfim, uma pessoa que sobre a qual tem tantas ideias, muitas vezes distorcidas, né, da obra. Você mesmo fala sobre isso no livro. E eu queria começar te perguntando por que estudar e entender Gramsci nesse momento tão complexo que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo, parece num pesadelo, num túnel que não tem luz final. Por que é importante a gente entender o pensamento de Gramsci hoje? Talvez só uma pré-pergunta para ela. Né? Quem foi Gramsci? Isso. Vamos começar pelo começo. Começar pelo começo, está bem. Bem, obrigado por terem me recebido aqui. É uma satisfação muito grande e uma responsabilidade também, né? É tentar passar para as pessoas algo que é efetivamente importante. Não é tão fácil, né? Mas é efetivamente muito importante, exatamente para que possamos, digamos assim, nos instrumentalizar para enfrentar a situação de pesadelo que nós vivemos nesses dias que correm, né? Gramsci tem uma trajetória de vida que foi bastante curta, na verdade, né? Gramsci nasceu em 1891 e morreu em 1937, com 46 anos apenas, né? Ele teve uma vida complicada desde o momento em que ele adquiriu uma tuberculose óssea difícil de ser identificada, né? Quando era, digamos, antes dos 2 anos de idade. E isso fez com que o desenvolvimento físico dele fosse fragilizado e ele ficou muito susceptível a doenças, né? A temperaturas frias demais, faziam mal. E teve uma vida também de uma carência material muito grande. A família dele, nas condições da ilha da Sardenha, onde ele nasceu, né, que era uma ilha miserável, né, uma pobreza muito grande, a família dele, naquela comparação, não era tão necessitada assim, né?
mas ele passou por problemas bastante graves, principalmente a partir do momento que ele foi para fazer o liceu na cidade de Cagliari, né, a capital da Sardenha, em que ele ficou ali bastante sem dinheiro mesmo. Ele chegou a ter quando ele estava no terceiro ano, daquilo nós hoje chamamos de ensino médio, né, no Brasil, ele ficou com muito gravemente afetado pela falta de alimentação. Ele comia uma vez por dia e muito pouco, porque não havia recursos mesmo. O irmão mais velho trabalhava, mas era insuficiente para os dois, né? E isso não foi muito diferente quando ele foi para a universidade, né? Ele também tinha problemas muito sérios para sobreviver, tanto que ele não terminou a universidade, né? E em parte por falta de recurso, em parte por frequentemente doente, né? Quer dizer, isso é para ter uma ideia geral assim, da dificuldade da vida do Gramsci. Mas ele foi alguém, já falando, né, talvez em parte por essa própria circunstância, ele foi alguém que da adolescência, já estudante no equivalente ao ensino médio, ele já era bastante politizado, ele tinha uma concepção de mundo muito marcada pela presença do grande filósofo Benedetto Croce, que era muito importante na época, era alguém que tinha uma difusão europeia, não era um filósofo de Nápoles, daquela cidade atrasada lá no sul da Itália, não é nada disso. Era um personagem europeu, né, o Benedetto Croce. Influenciou muito Gramsci, como também a noção da ideia da identificação dele com a Sardenha. A ideia do ser sardo era muito importante. Diria que até hoje, para os sardos, isso é muito importante. Eles têm uma identidade muito própria, né? E uma coisa curiosa, os pesquisadores positivistas da Itália daquele tempo identificavam os sardos como um povo delinquente. Eles eram naturalmente delinquentes, né? É evidente que para o Gramsci isso era um disparate, né? Sim. Mas criou nele a aversão à concepção positivista. O adversário, digamos, intelectual dele para a vida inteira foi o positivismo, que no Brasil é muito conhecido o Lombroso. Uhum. Mas havia na Itália outros personagens que entendiam que o comportamento das pessoas, a cultura, no sentido antropológico, de um determinado grupo, era determinado pelo formato da cabeça, né? Que havia indicativos, digamos assim, na aparência, né? No corpo das pessoas, indicativos para ser delinquente, eventualmente, criminoso, né? Agora, identificar um povo inteiro como delinquente é uma coisa, né, que era realmente muito forte, né? Na universidade, o Gramsci foi um estudante razoável, ele não se identificava muito com a universidade. Na verdade, ele gostava era de ironizar os professores, né? Ele fazia brincadeiras com os professores que ele achava, digamos, medíocres. Houve um ou outro professor que digamos assim, que ele se identificou, com quem ele estudou, aprendeu, respeitou, né? Mas não era muito forte dele, ele gostava mesmo era das ironias, né? E na universidade também ele passou a ser, é quase um paradoxo, né, militante do Partido Socialista, porque ele se aproximou da classe operária, né? Mas o Partido Socialista não era aquilo que ele poderia imaginar, pelo fato da ideologia do Partido Socialista ser uma versão
muito rebaixada do marxismo alemão, que já era, nessa época, rebaixado, né? Porque muito influenciado pelo positivismo de um lado e pelo neocantismo do outro. Um neocantista importante, né, que todo mundo sabe quem é, foi Max Weber, que não tinha nada a ver com o socialismo, evidentemente, mas tinha a ver com essa concepção filosófica que era bastante forte. Neocantista foi Eduard Bernstein, né, que é o pai do chamado revisionismo, né? Então esses eram os adversários, digamos assim, filosóficos, ideológicos do Gramsci, e isso ficou para a vida inteira, né? Militante político para valer, ele foi na época da experiência do chamado Biênio Rosso, os 2 anos vermelhos, em que ele e um grupo pequeno de ex-estudantes da universidade resolveram fazer um semanário chamado L'Ordine Nuovo, que depois foi, não por unanimidade, foi acoplado, digamos assim, à experiência dos conselhos de fábrica. Quer dizer, são 2 movimentos assim que surgiram ao mesmo tempo e, em algum momento, rapidamente eles convergiram. Quer dizer, essa experiência, o L'Ordine Novo, passou a ser o porta-voz dos conselhos de fábrica. Foi uma experiência interessantíssima. Esse biênio, então, foi quais anos? 1919 e 1920. Certo. Foi a última praia da época revolucionária que começou na Rússia e que foi se espalhando, né? A última praia foi ali na Itália, no norte da Itália, no Piemonte, na cidade de Turim, e onde vivia o Gramsci, né? Essa experiência foi assim muito importante para ele, porque ele também acumulou a experiência prática e a formulação teórica dele assim no dia a dia. É algo riquíssimo. A concepção de como seria um Estado operário, como se educa. A questão da educação fica muito importante, porque o Gramsci pensava muito na ideia da auto-organização das massas, na autoeducação, né? Em algo que ele chamava de espírito de cisão. Quer dizer, é estar apartado das instâncias de poder da burguesia, quer dizer, portanto, do Estado, né? Quer dizer, olhar aquilo de fora, né? Não ser um elemento do Estado, como diria ele mais tarde, né, depois da derrota, como havia feito o Partido Socialista e a Confederação Sindical, que passaram a ser instâncias do próprio Estado burguês. Então eles não tinham nenhum interesse em lutar contra aquele Estado, porque eles, ao fim eles já eram parte daquele Estado, né? Tanto que jogaram contra os conselhos de fábrica. Eles eram contra aquilo. Claro que levou essa experiência à derrota, né? Depois nós temos a fase, podemos voltar a isso aí a hora que vocês quiserem para explicitar alguma coisa, né? Rapidamente, para dizer, enfim, quem foi o Gramsci, nós estamos nessa parte. Há um Gramsci que participa como militante do Partido Comunista. Ele participou da fundação, mas não foi o principal fundador. Ele nem fez parte da primeira direção. O principal fundador era uma grande liderança política, foi Amadeu Bordiga, que depois, na historiografia do PCI, foi alguém, digamos, absolutamente deixado de lado, digamos assim, apenas criticado e não visto as suas virtudes que ele tinha, né? O próprio Gramsci reconhecia. Só uma curiosidade, eles eram opostos. O Gramsci era frágil fisicamente, né? Tinha uma cabeça assim
filosófica, linguística extraordinária, né? O Bordiga tinha uma força física, o Gramsci diz, ele vale por 10. Ele tem uma energia que vale por 10, né? E era, digamos assim, um pouco de senhor certinho, né? Porque a formação dele era de engenheiro, então aquela visão positivista, de alguma maneira, estava incrustada também no Bordiga, por toda a história que ele teve dentro do Partido Socialista, né? Bom, mas enfim, as visões de mundo dele se confrontaram num determinado momento. Agora, não durou muito isso, Gramsci militante do PCI, né? Ele foi preso no final de 1926, no momento de radicalização e consolidação da ditadura fascista. Foi processado, condenado a 22 anos e 4 meses de prisão. Do momento da prisão, novembro de 26, até o momento que ele começa a escrever os Cadernos do Cárcere, passou algum tempo, porque foi janeiro de 29 que ele começa a escrever os Cadernos do Cárcere. Então, esse período de um prisioneiro esperando o processo, ele pulou em algumas prisões. De Roma, ele foi para um lugar chamado Ústica, uma ilha de prisioneiros. Lembra um pouco a nossa Ilha Grande aqui, né? Dali ele foi transferido para o norte, em Milão, que para ele era uma coisa horrorosa por conta do clima de Milão, né? Nada agradável para a saúde precária dele. Foi para Roma para ser processado. E depois ele foi, digamos assim, o destino final foi a prisão de Turi, que é no sul, perto da cidade de Bari, mais ou menos perto, né, da cidade de Bari, que era uma prisão para prisioneiros com problemas de saúde. Só que, na verdade, era um horror aquilo, porque se estava todo mundo com problema de saúde preso junto, ia ficar todo mundo doente e morrer um monte de gente, né? Ele conseguiu uma cela própria, pagava para isso. Ela paga a cela própria, né? E durante todo o período de prisão, uma coisa sempre importante, ele teve, digamos assim, um acompanhamento da cunhada Tatiana Schutt, que morava em Roma. O período que o Gramsci teve em Moscou foi 1922, 1923. Ele se casou com uma... não era exatamente uma militante, né? Era uma artista, né? Trabalhava com música, a Julia Schutt. E aproveitando-se então da presença da cunhada, na verdade não foi ele que decidiu isso, né? Uma decisão do partido. A Tatiana trabalhava na embaixada soviética, então ela tinha, evidente, folga para tudo que precisasse. Então ela cuidava do Gramsci. Depois ela mandava as informações para o Piero Sraffa, que era um economista amigo do Gramsci, que trabalhava em Cambridge com o Keynes, né? E o Piero Sraffa passava depois as informações para o Palmiro Togliatti, que era o dirigente comunista que estava em Moscou. Então essa foi um pouco a relação externa do Gramsci na prisão. Houve muitas tentativas de tirar o Gramsci da prisão, todas fracassaram. Né? Nós falávamos de pesadelo que nós vivemos, o pesadelo do Gramsci foi muito mais pesado, né? Muito pesado mesmo. Ser prisioneiro do fascismo, ele sabia que o fascismo era forte e ia durar, ele nunca caiu na ilusão que uma boa parte da militância
comunista caiu, que achava, não, o fascismo acaba esse ano ainda, né? Isso era uma ilusão. Ele falou, não, é muito forte, tem uma base de massa sólida. E no momento que se achou que ia enfraquecer por causa da crise econômica, foi ao contrário que aconteceu, se fortaleceu, né? Então ele sabia que as dificuldades eram enormes. Quer dizer, o que lhe alimentava de esperança era sair da prisão, primeiro, sobreviver, né? Depois sair da prisão, recompor a saúde minimamente e reencontrar a família que ele havia deixado em Moscou. Quer dizer, ele teve 2 filhos, né, com a Júlia, o Délio, que ele conheceu, né? Mas o segundo filho ele nunca viu, o Giuliano, né? O Giuliano no fim foi músico, né, como a mãe, né? E o Délio foi militar, né, da Marinha, né? Bem, basicamente foi essa figura do Gramsci, né? Quer dizer, quando ele morreu, ele foi, digamos assim, bastante valorizado, né, pelo partido, mas houve várias tensões políticas no momento que ele estava preso, que ele discordava do que estava acontecendo na linha política do partido. É evidente que ele recebia informações mais limitadas, truncadas, né? Às vezes chegava um prisioneiro com notícia, né? Importante ele ter recebido a visita do irmão mais velho dele, com quem ele viveu lá no tempo do colégio lá, que era militante comunista também, né? E ele estava sumido, esse irmão, Genaro, né? Nanaro, estava sumido. Quando ele aparece lá para visitar o Gramsci, foi uma surpresa enorme, mas ele passou as informações do que estava acontecendo no partido, na Internacional, né? E o Gramsci discordou de tudo. Quando o Nanaro foi dar o retorno da visita, ele mentiu. Não, o Gramsci está de acordo com tudo. Então, ele falou, vão cortar a assistência que estão dando a ele. Não. Então agora há muitos problemas nisso tudo, né? Qual é a relação do Gramsci com o Togliatti? Porque essa biografia do Gramsci, ela é muito, digamos assim, especulada, né? Por que ele não saiu da prisão? Lembrar que ele trabalhou com o Mussolini, né? Ali em 1914, 1915, ele era um jornalista no jornal do Mussolini, então ele trabalhou com o Mussolini. Depois ele foi deputado com o deputado Mussolini. Então não é que o Mussolini fosse uma figura estranha. Então há coisas, por exemplo, que ele precisava, o pedido ia direto para o Mussolini. Coisas aparentemente bobas. Por exemplo, se ele poderia receber as obras completas do Marx. Se ele poderia receber textos do Trotsky. Do Trotsky podia, né? Claro. Já era marginal mesmo, na Internacional, pode, né? Porque ele queria ler a biografia, né, do Trotsky. E acho que a história da Revolução Russa. Então ele queria ler algumas coisas assim. Ele era... Mas tinha que pedir direto para o Mussolini, né? Então passa-se aquelas coisas. E o Mussolini, na prisão, ele falou, eu nunca vou dar a graça, né, pro Gramsci. Nunca. Isso nunca vai acontecer. A menos que ele ajoelhe no milho, né? Ou seja, que ele diga que ele vai sair daqui e nunca mais vai fazer política. Põe a tornozeleira eletrônica. Exatamente. Reconheça o regime e nunca mais faça política. E o Gramsci falou, de jeito nenhum, vou sair morto daqui, mas isso eu não faço. Então ele nunca capitulou. E quando ele foi transferido da prisão, é porque a situação dele estava realmente, física, estava degringolando. Ele saiu da prisão de Turi e foi para algo para
para assistência mesmo, né? Era uma clínica chamada Quisisana. Estranho, né? Aqui se sara, né? É estranho, né? Quisisana. Mas, enfim, quer dizer, foi nesse contexto e nessas dificuldades assim, existenciais, pessoais, quer dizer, também pioradas, porque ele, a um certo ponto, ele não tinha mais contato com a Júlia. Ela não escrevia e ele não escrevia. Então, parece a coisa de turrão. Agora, o que ele não sabia é que ela estava com problemas sérios. Ela chegou a fazer tratamento, que era uma novidade total, né, na época, que era tratamento de psicanálise. Delicadamente, o Sraffa mandou uns textinhos lá para o Gramsci sobre de psicanálise, sem falar da Júlia, né? Ele falou, imagine isso aí, acabou com a tal da psicanálise. O que ele entendeu? Mas olha que interessante. A psicanálise é o momento em que a força de trabalho está sendo remodelada. E isso cria muita tensão nos indivíduos, né? E socialmente. O mal-estar. Um mal-estar. Quer dizer, a força de trabalho está sendo reformatada. Quer dizer, para aquele padrão taylorista, fordista. Não era assim que se trabalhava. Vai passar a se trabalhar assim agora. Veja como isso tem de atualidade, né? No momento que esse padrão taylorista, fordista já não é o predominante, né? É o padrão, digamos assim, que alguns chamam de toyotismo, a da instabilidade funcional e da instabilidade mesmo profissional, né? Quer dizer, olha a situação social que se cria. As tendências, quer dizer, se percebe muito isso nos mais jovens, né? O que eu vou ser? O que eu vou fazer? Quer dizer, aquela perda de identidade, né? Pular de galho em galho. Mas a vida vai ser essa. Né? Vou pular de galho em galho. Como sobreviver nisso? Né? Então cria uma tensão social muito grande, com as suas repercussões super negativas, né? Do ponto de vista psicológico, de depressão, angústia, várias coisas, agressividade, né? Muita coisa gerada por essa reformatação da força de trabalho, né? Que está em andamento. E o Gramsci pegou muito isso lá, né? Identificou essa... Muito, muito. Mas ele alimentava uma grande esperança no novo operário fordista. Ele falou, olha, no futuro é esse daqui que vão fazer a revolução. E não, porque eles foram derrotados, né? Esse operário fordista, ali em torno do fim dos anos 80, antes, né? Começo dos anos 80, as últimas grandes manifestações da classe operária fordista foi no Brasil, lá com as experiências das greves do ABC, e naquela mesma época na Polônia, aquele movimento de solidariedade, né? E vejam que foram movimentos de classe que não conseguiram romper. Quer dizer, na verdade, na Polônia deu um movimento reacionário, né? E no Brasil não conseguiu romper, não saiu. Não saiu do caráter sindical ali, né? Americanista. Porque você usa muito essa expressão ao longo do livro. Era americanista. Não era só a burguesia brasileira que estava americanista. A burguesia brasileira não, a mais ilustrada, né? Naquela época. Mas a burguesia, a classe operária também, eles queriam autonomia sindical, fim da lei de segurança nacional e fim da CLT. Quer dizer, eles tinham falado, nós temos tanta força que a gente encara o patrão na mesa. Imagina hoje. Está completamente à mercê, né, do patronato, particularmente de uns 2, 3 anos para cá, a situação está dramática, né? Mas aí a segunda parte da pergunta, a atualidade, por que estudar? É verdade, da atualidade. Bom, eu já estou encostando. Já está encostando. Por que estudar? E o que ele tem a ensinar para os dias de hoje, ou para propor, ou para desafiar, né? Sim. Enfim, trazer... O Gramsci, eu vejo que a experiência
concreta lá do Biênio Rosso é muito importante, porque apresenta ali aquela relação dos intelectuais com os operários e o aprendizado recíproco, a ideia da educação recíproca, da autoeducação, eu acho muito importante. Outra noção que eu vejo como muito importante é a noção do intelectual orgânico, que é uma das coisas que se fala muito e pouco se sabe. E quando o Gramsci fala do intelectual orgânico, quer dizer, o intelectual orgânico é aquele que está organicamente ligado à classe. Então, o intelectual orgânico da burguesia, antes de tudo, era o administrador, né? Então, o administrador de empresa, depois o economista, o jurista. Quer dizer, esses são aqueles que organizam o mundo burguês, né? Determinam as regras, né, de como funciona o mundo burguês. Inclusive são os que definem que sociedade civil é uma coisa e Estado é outra. Quando na acepção do Gramsci não é assim, é uma coisa só. Depende do ponto de vista que você fala, sociedade civil é tudo. Do outro lado você pode falar, mas o Estado também é tudo, né? Não há uma divisão sobre isso. Ele fala, é uma divisão que você pode aceitar do ponto de vista metodológico. Na realidade é uma coisa só. Isso também para dizer que não existe infraestrutura e superestrutura, né? Quer dizer, é uma coisa só. Ele chama de bloco histórico. As determinações são recíprocas. É um pouco para ultrapassar algo que... uma infelicidade do Marx, mas era um texto rápido, né? Que ele fala, a infraestrutura determina a superestrutura, depois entra em contradição, etc., né? Então isso também é uma coisa importante, né? Agora, o intelectual orgânico da classe operária, quem é? É aquele que a classe cria. Por isso que ele é orgânico, né? Sai do corpo da classe. Então, quem são esses? Aqueles que no processo de luta, que tem maior capacidade de luta, capacidade de direção, que pode estudar mais, né? Que tem uma visão crítica a ser desenvolvida, quer dizer, é o melhor da classe. E esse organiza o partido, né? Quer dizer, é uma coisa que surge da classe. O partido é orgânico à classe. Então, o partido é um intelectual coletivo, organicamente vinculado à classe. Então, quando ele fala de partido da classe operária, é feito de operários. Não é de um grupo de intelectuais, quer dizer, que também é justo dependendo da circunstância. No Brasil é muito isso, né? Você pode ter, quando os partidos de esquerda são pequenos, pode ser muito intelectualizado, tem boa formulação teórica, mas o vínculo está rompido. Até porque a classe está esfacelada. Nós vivemos num momento em que a classe não se reconhece como tal. Como classe. Né? O contrário, né? Não quer ser. Pois é, porque é todo mundo empreendedor, né? É todo mundo colaborador. Quer dizer, ninguém é operário, ninguém é trabalhador, nada nisso. É todo mundo empreendedor. Quer dizer, vire-se no mundo, né? É aquela coisa. Então você fragmentou de tal maneira o mundo do trabalho que ele perdeu a sua identidade. Quer dizer, veja a fragilidade dos sindicatos hoje, mesmo dos partidos de esquerda, né? Quer dizer, são muito frágeis até porque essa base ela está muito fragmentada. Quer dizer, no momento que nas lutas ela se reorganiza, que ela pode criar ou confluir, fortalecer alguma ou algumas das organizações existentes, né? Então, essa me parece um elemento bastante importante. Ao mesmo tempo, as organizações, considerando que a classe toda está dividida e pensando que é outra coisa, também cabe ao partido, aos partidos, a essas organizações proporem caminhos. Sim. Né? Não, educar, né? Educar. Quer dizer, aí chegamos no... Quer dizer, o Gramsci educa. Ele educa. Quer dizer, ele tem uma concepção crítica
das relações sociais, que em um universo categorial tão amplo que ele pode ser, como diria ele próprio, traduzido para o Brasil. Não se trata de copiar um modelo, aquele conjunto de ideias que ele teve ali, em outro tempo, em outro espaço, e trazer para o nosso tempo, para o nosso espaço. Na verdade, isso vale para qualquer autor. Você pensa, um Lenin. O Lenin é um autor importante, né? Mas ele pensou num outro tempo e num outro espaço. O que tem que se aprender desses autores tem que traduzi-los para a nossa realidade de outro tempo e outro espaço. Quer dizer, para ser o que eles foram, né? Críticos no momento que você se envolve na transformação de determinada realidade. Não é forjar modelos. Deu certo lá, vamos fazer igual aqui. É óbvio que isso é uma bobagem, né? Então, o Gramsci, eu acho que ele ajuda a entender a nossa realidade de hoje. E eu acho que ele ganha também mais força, digamos assim, mais atrativo, exatamente pelo pesadelo nosso. Quer dizer, hoje se volta a falar muito em fascismo, né? Quer dizer, o que particulariza a nossa conjuntura? Tem alguma coisa de fascismo? É fascismo, não é fascismo? O que seria, você pode falar, neofascismo? Mas nós temos o oposto praticamente do que era o fascismo na Itália. O fascismo do entreguerras, ele estava acoplado à ideia de corporativismo, das corporações profissionais estarem bem organizadas e atreladas ao Estado. Hoje é o contrário. Hoje é você esfacelar completamente as organizações profissionais, quer dizer, os sindicatos. Você esfacela isso, você esfacela a própria identidade das categorias profissionais. Veja, que é uma coisa barbaramente regressiva. Quer dizer, isso é voltar para a lei Le Chapelier, né? Lá da Revolução Francesa, que impedia a agregação de trabalhadores, porque isso era formar a corporação e isso era algo do feudalismo. E na época da liberdade de todos é dos indivíduos, então cada indivíduo está voando como um átomo solto, que é a característica que nós estamos chegando, mas há uma política da burguesia que deseja isso. Né? Claro, se está criando uma baita de uma guerra civil, né, de todos contra todos, para ela não interessa. A burguesia cria uma guerra civil hoje. Entre os dominados, né? As classes, há uma guerra civil no seio das classes subalternas. Uma competição... Não, pode ser competição por espaços no mercado, quer dizer, eu vou pegar o emprego ou você vai pegar o emprego, que isso sempre existiu. É uma contradição dentro os trabalhadores. Né? Isso sempre existiu. Mas a coisa é mais séria, né? É por ponto de tráfico, né? Quer dizer, por espaços, digamos assim, uma casa aqui e acolá. Quer dizer, gera uma criminalidade generalizada. O direito civil deixa de existir. E como nós estamos sendo radicalizados nisso, quer dizer, discursos que vêm do poder central do Estado estimulam a matança, né? Quer dizer, pode pegar arma, você pode queimar a floresta, você pode fazer tudo, liberou geral. Você pode o que o intocado continua sendo a propriedade privada. No mais... Mas em relação ao tempo de Gramsci, que foi o tempo da ascensão fascista, hoje é uma situação mais complexa, pior, mais complicada, menos? Aí não posso dizer com o Gramsci, mas evidentemente, porque ele é de outro tempo. Mas é outra época do capitalismo. Né? Quer dizer, o que acontecia na Itália e na Alemanha, o fascismo era uma tentativa das classes dominantes reorganizarem o seu poder. Mas não era um momento em que o capitalismo estava
perto do fim. Ou estava numa crise, como se imaginou, né? Que haveria uma crise geral. Eu tenho livros lá em casa com esse nome. A crise geral do capitalismo. Não era a crise geral do capitalismo. Porque, na verdade, o Lenin imaginou isso. Mas isso não se efetivou. E mesmo a crise de 29, ela foi uma crise muito violenta, mas muito curta. A rigor foi de 5 anos. Quase que nós já estamos aqui, né? O que nós estamos vivendo é uma crise de décadas. E, pelo jeito, irreversível. O capitalismo não consegue mais se recompor. Irreversível? Isso é uma polêmica, certamente. A crise final do capitalismo, como se dizia antigamente? É. Mas o problema é que essa crise final não significa 5 anos, 10 anos, né? São muitas décadas. O capitalismo não consegue se recompor nessa crise? Não consegue. Por quê? Não consegue mais acumular capital. Veja as taxas de crescimento do fim dos anos 70 para cá. Tudo assim, ó. 1,5, 1,2. O que está segurando o capitalismo hoje é a China. Mas a concentração de renda é enorme, quer dizer... E continua. Só aumenta. Quer dizer, o número de riquíssimos é cada vez menor. Cada vez menor, concentrando mais renda. Mais renda. Isso certamente, mas não produz mais riqueza social a partir da qual se acumule capital. Quer dizer, a acumulação do capital hoje é basicamente falsa. Em cima do mercado financeiro. É falsa. Então a sobrevivência dele está relacionada à capacidade política e militar de impedir a eclosão de revoltas. Isso, exatamente. Quer dizer, o capitalismo ele sobrevive cada vez mais às custas de coerção, de violência. Quer dizer, o capitalismo não produz mais civilização. Porque isso sempre existiu. Quer dizer, o capitalismo explora os trabalhadores, mas criou muita civilização, alta cultura. Não faz mais isso. Tecnologia, ciência... Tecnologia, mas veja que isso, no momento, é o grande fetiche, né? Por exemplo, o capitalismo investe pesadamente em tecnologia para aumentar a rentabilidade do trabalho, a produtividade. Quer dizer, de fato é produtivo, né? Se você põe um robô na fábrica, você demite 100 pessoas, né? E um único ou 2 trabalhadores cuidam de tudo, porque o robô vai trabalhar, não vai reclamar e a produtividade é muito mais alta. Mas quem produz mais valia ali são os 2 que mexem no robô. Então ele é muito produtivo, mas o que você faz com os outros 98? Nunca vão poder comprar nada que saia dessa fábrica aí, por exemplo. E não vão arrumar trabalho. O sujeito vai vender pipoca no Pacaembu. Esse é considerado empreendedor pelo Bolsonaro. Os empreendedores. Né? Quer dizer, é trabalho precarizado, crescentemente precarizado. Quer dizer, você não pode dar direito para essas pessoas, senão fica muito caro. A outra questão que é insanável é a crise fiscal. Que nós chamamos a crise da dívida, né, da dívida pública. Mas isso é incontornável. Incontornável. Porque não tem quem paga imposto. Então, e para o Estado é muito caro oferecer serviços. Então corta tudo, privatiza tudo. E como é que faz? O que você está desenhando aí é uma sociedade de excluídos. Mas é? E esse povo vai se rebelar? Não, aí que está. Nós estamos a caminho da barbárie. Quer dizer, estamos a caminho? Não, estamos mergulhados na barbárie. Já estamos mergulhados? Já estamos na barbárie. Porque não se produz mais cultura. Quer dizer, o que nos, digamos assim, que nos faz crer de uma maneira diferente é a questão do fetiche da tecnologia. A tecnologia, olha cada maravilha. Todo dia você tem uma nova maravilha.
Você podia explicar um pouco melhor um pouco mais, ou falar um pouco mais a respeito dessa sua frase? Não se produz mais cultura. Ao mesmo tempo a gente vê surgindo novas linhas de música, o povo escrevendo, saiu o livro aqui, está sendo lançado. Há toda uma discussão na academia sobre a sociedade, os caminhos da humanidade, enfim. E como coadunar esse mundo com essa frase? Não, eu penso que nós vivemos num momento de grave regressão cultural. Pensa em termos de música. Para o Milton Nascimento chegar a um certo momento ali e falar, ele que tem ele é muito delicado, ele falar que a música brasileira está uma merda, né? É porque a coisa está séria, né? E de fato, quer dizer, há muita manifestação popular, né? Estou muito longe de conhecer, não é campo meu de longe, né? Sou um apreciador de boa música como todo mundo. Mas, por exemplo, funks, esse sertanejo de universitário, quer dizer, isso é lixo completo, né? Quer dizer, pense lá num Beethoven, né? Num Bach, num Tchaikovsky, né? Bela Bartók, tem um monte de coisas maravilhosas que não existe, né? Mais. Mesmo na trajetória da música brasileira. Quer dizer, isso não é mero saudosismo, é uma questão de qualidade, né? Não só musical, mas, digamos, de poética, né? De poética, de língua portuguesa. Pegue-se algumas canções dos anos 40, 50. Então, um português que não tem assim, perfeito, né? São poesias lá com todas as regras de rima, né? E insisto, isso não é saudosismo, né? O que eu tento não aceitar é um certo espontaneísmo que, na verdade, não tem riqueza, né? Cultural. Temos de cinema também, né? Está tendo agora, estamos vivendo num momento que está tendo aí a festa do cinema aqui em São Paulo. Claro que isso é muito importante. Aí sim há muita resistência. Quer dizer, nós vivemos um momento de resistência. Então isso se percebe, né? Que aparece coisas de resistência na música, mas é resistência. É resistência à barbarização. E isso tem que ser feito. Quer dizer, porque o capital só gera barbárie, não gera mais cultura. O capital. Quer dizer, na resistência nós temos que criar uma nova cultura. E o espírito de cisão que definia o Gramsci, seguindo o Sorrel, é verdade, né? Mas é algo que no Brasil aparece muito claramente, até pelos espaços físicos, né? As pessoas estão num acampamento, digamos, do MST, quer dizer, há um espírito de cisão, há uma criação ali, né? Quem está num bairro assim, marginalizado na metrópole, as pessoas criam coisas ali. Há uma criação, até porque estão apartados, né, estão excluídos de outras possibilidades, eles acabam criando ali mesmo, né? Você pode dizer tem alto nível? Não. Mas o Gramsci dizia o seguinte, olha, nós tivemos o Renascimento na Itália, mas aquilo se esgotou em si mesmo, porque na verdade era algo da classe dominante, era um negócio da nobreza. Era um negócio da nobreza que incluía a igreja, né? Que era nobreza também. Né? Quer dizer, o que no longo prazo foi criativo foi a reforma protestante, que era do ponto de vista cultural muito fraca. Você vai pegar os textos lá dos reformadores, né? Não há nenhum texto significativo. Nem Lutero, Calvino, nada. Não são coisas assim. Agora, o problema, ainda pensando com o Gramsci, séculos depois, isso deu na filosofia clássica alemã. Isso deu em Kant, deu em Hegel. Né? Lembrar que o Hegel era um luterano. Acabou naquilo. Então,
uma criação popular hoje pode ser muito pobre, porque ela é um momento de resistência, mas pode estar criando elementos de uma alta cultura no outro momento. Quer dizer, cabe a nós, digamos assim, até descobrir isso. Né? Onde é que estão esses elementos criativos? O Gramsci, ele fala... ele trata em poucas páginas, né, a questão do folclore. Né? E nós, no Brasil, chamaríamos de cultura popular, né, hoje em dia. Né? Mas quando você fala folclore, até, digamos, numa linguagem, digamos assim, cotidiana, né, fala, nossa, aquele fulano está virando folclórico. Né? Alguém que tem algum, sei lá, algum padrão de comportamento um pouco diferente, né? Não, o fulano lá é folclórico, né? Por isso ou por aquilo, né? Então o folclore é alguma coisa depreciada. Por quê? Porque é coisa do povo. É uma depreciação do povo. Agora, o que pensa, né? O que é o folclore, ao fim das contas? É um pensamento que não organizado. Então você fala com uma pessoa muito simples, ela vem com expressões assim que você fala, mas não tem lógica, né? Isso não tem lógica, uma coisa não articula com a outra, porque as pessoas acabam assimilando estratos de cultura de diversos momentos, de diversas origens, e não formam uma concepção do mundo filosófica, né? Assim, articulada, racional, né? Mas dentro disso, que em geral é conservador, pode haver uma explosão de revolta e de criatividade. Isso que o Gramsci chamou uma única vez, e numa carta, eu falo isso no livro também, de espírito popular criativo. Ele usou isso uma única vez. Ele queria estudar o espírito popular criativo. Na verdade, a cabeça dele estava voltada para os camponeses do sul da Itália, que viviam numa miséria, numa ignorância, num atraso tremendo. Como é que eu vou envolver essas pessoas no processo revolucionário? Eu tenho que saber da experiência deles, do que eles pensam, e ao que eles se opõem. Então isso é um desafio também. Quer dizer, para o momento atual, digamos, de fragilidade ainda da resistência, é captar essas coisas. Nós temos muitos momentos, movimentos, núcleos de resistência. Quer dizer, é que isoladamente eles contam muito pouco. O problema é crescer e convergir, né? Que essa é a parte complicada. Essa é a política. É a política. É a política ser feita. Da política, a construção de partido. Então, essa atualidade do Gramsci, eu acho que ele pode nos dizer muita coisa, né? Quer dizer, ele viveu o pesadelo, nós estamos vivendo um pesadelo de outro tempo, né? Um pesadelo de outro tempo. Porque o capitalismo se recompôs, ele sabia que ia se recompor a partir dos Estados Unidos, que era uma coisa que estava fulgurando. E não é o caso. Nós vamos fazer o quê? O capitalismo vai se recompor a partir da China? Não é, né? Não é, né? Por qualquer que seja a visão que se tem a respeito da China, né? Que também é uma outra polêmica, né? Uma outra discussão. Não há nada de consensual em torno disso, né? Tem gente que chega a idolatrar a experiência chinesa, outros que são muito críticos, mas enfim, é algo importante, né? Só voltando aí para o Gramsci, para o livro, ao longo do livro a gente vê que ele e os comunistas da época tinham uma grande preocupação em não só em tentar entender o que estava acontecendo, enfim, a análise conjuntura, mas também de definir ou de descobrir qual seria a classe ali que seria o motor da mudança. Sim. Hoje, quem pode ser o motor da mudança? Se nós pegarmos, sempre pensando no Gramsci, né?
a convicção dos comunistas em geral é a classe operária. Isso vem desde o Marx. A classe operária industrial é o motor da mudança. Ao certo momento, fica mais claro que eles precisam de aliados, que venham, digamos, do campesinato ou de parcelas da pequena burguesia. Então, isso era mais ou menos claro. O problema de hoje é que isso não está nada claro. Porque essa classe operária industrial, ela foi, por um lado, desqualificada. Quer dizer, desqualificada significa perdeu a qualificação profissional que tinha pela inovação tecnológica. Quer dizer, se fala assim, por exemplo, o Lula, um operário, torneiro mecânico. O que é torneiro mecânico? Não existe mais essa profissão. Então, muitas profissões deixaram de existir. Então, o saber operário foi jogado fora. Jogado fora, não. Na verdade, foi jogado para dentro da máquina. O capital constante engoliu o saber operário. Mas isso não vem de hoje. Vem da Revolução Industrial. Quer dizer, vamos lembrar lá daquele movimento dos ludistas, né? Quer dizer, os caras tomaram com o pão. Claro que não acaba. A máquina, com as máquinas. Mas a máquina está tirando o meu emprego e está roubando o meu conhecimento. Do que, né? É esse que é o problema. E a máquina não é minha, é do patrão. Então quer dizer, é uma expropriação não só do trabalho, mas do conhecimento que vem sendo feito. Até o momento que a nova classe operária, por assim dizer, não sabe ainda que é nova. Porque o que era dentro da fábrica, hoje a fábrica ela está estendida. Quer dizer, num lugar você fabrica a sola do sapato, na outra o corpo do sapato, no outro o barbante do sapato. Né? Em países diferentes. E monta tudo na loja, em alguns casos. Exatamente. Você tem até essa possibilidade. Então, como é que o sujeito vai se sentir parte da mesma classe? Quer dizer, os operários brasileiros, qual é o tipo de solidariedade que eles podem ter com os operários sul-coreanos? É uma distância enorme. Então, essa é uma fragmentação da classe, porque o conhecimento da classe está fragmentado. Eles não têm conhecimento geral. Você pode dizer, por exemplo, o sujeito que fala, olha, você tem isso para fazer, você vai para sua casa e faça lá. Mas o cara está te explorando dentro da sua casa. Porque você está tudo no computador. Né? E depois o sujeito telefona às 2 horas da manhã no celular achando que pode, né? Te chamar a qualquer hora. Então também aquele tempo do trabalho de 40 horas, aquela coisa já era, né? Já era. Mas de qualquer maneira não tem uma outra saída, uma outra classe que possa liderar uma transformação que não seja dos trabalhadores. Não tem. Tem uma ou não há transformação, o que há modificações políticas. Sim, ou modificações de perpétua inovação tecnológica que vai nos levar à barbárie. Porque no momento que houver robotização generalizada, porque agora já tem isso. Você pode colocar dentro da sua casa, eu vi algumas coisas assim, um robozinho bem feinho assim, né? Mas ele é uma mesinha. Você põe os seus livros aqui, ele leva lá. Sabe, o robô doméstico. E é interessante a matéria que eu vi a respeito, dizendo que os povos orientais já aceitam melhor robôs humanizados do que no Ocidente, que as pessoas ainda ficam um pouco, né, acuadas de ver um humanizado, um robô humanizado falando com você. Imagina a quantidade de empregos que vai sumir com isso. Alguém pode dizer, vai aparecer outro emprego, o cara que vai consertar robô, né? Mas não. Né? Agora, você está fazendo essa comparação com o tempo de Gramsci e o tempo de hoje, e uma
acho que uma mudança importante foi nas estruturas partidárias, ocorreu nas estruturas partidárias. Sim. E você mesmo fala da proximidade de Gramsci com Lenin, quer dizer, a estrutura do partido leninista, como a gente conhece, enfim, que existiu no passado e se estuda, parece que não é mais preponderante nos dias de hoje. Isso não é um fator também de enfraquecimento, enfim, das ideias de esquerda? Da representação política, não. Da disputa política. Sim. O Gramsci, num certo momento, ele fala que o período de 19 a 22 na Itália foi um momento de crise orgânica dos partidos. O que ele dizia isso? Que havia, no momento que começou a se formar o sistema de partidos, que era recente, dos anos 70 em diante, é que começou a se formar o sistema de partidos nos países europeus. Bom, os tradicionais 1870, liberais, a igreja começou a participar da vida política, apareceram os partidos católicos e os partidos operários, né? Quer dizer, então havia uma identidade, digamos assim, do eleitor, do militante de determinada ideologia com o partido. Ele diz que a crise orgânica no momento em que essa identificação se rompe, né? Quer dizer, então, os partidos da classe dominante na Itália já não representavam mais a classe dominante. Por isso que a classe dominante italiana se reorganizou toda debaixo do guarda-chuva do Partido Fascista. Bom, então isso era uma crise orgânica. Quer dizer, o que acontece particularmente dos anos 90 para cá? Eu tenho simplesmente a Europa, onde os sistemas de partido eram mais claros, né? A identificação era mais clara. Há uma crise danada dos partidos, porque eles não identificam nenhum grupo social mais. Quer dizer, por que os partidos comunistas da França e da Itália, que eram fortíssimos, de 45 até os anos 80, definharam? Porque a base deles é outra. Quer dizer, o capital atacou a base deles. Quer dizer, aqueles operários não existem mais. É outra coisa. E eles não conseguiram acompanhar ou perceber aquilo. Definharam. Bom, ótimo, né? Para o ponto de vista do capital. E mesmo para os social-democratas, legal, né? Só que os social-democratas também definharam. Basta ver o Partido Socialista na França, o Partido Socialista na Itália sumiu, o Partido Social-Democrata na Alemanha está ruindo, né? Então os partidos estão todos a uma crise danada. Então, uma crise de representação política. E veja que não é só do movimento dos trabalhadores. Daí o surgimento desses movimentos, digamos assim, que são organizados muito pelo negativo, né? 5 estrelas. Quer dizer, contra migrantes, né? Coisas muito pelo negativo. E não tem, digamos assim, uma representação imediata. Quer dizer, são quem? Os rancorosos, né? Quer dizer, em muitos casos são operários, né? Frustrados. Quer dizer, no Fronte Nacional tem muito operários. No caso da eleição do Trump, quer dizer, foi básica a classe operária branca do meio oeste. Quer dizer, é um lugar que está desindustrializado, aquilo não tem mais futuro. Quer dizer, então é gente que é rancorosa. Então, a culpa é de alguém, de quem? Dos grandes bancos, do movimento do capital, sabe-se lá, né? É muito complicado isso. É muito mais fácil você falar, é o migrante. É a bruxa. É o diferente, né? É o diferente. É aquele que chegou por último, que fala diferente, que tem um comportamento um pouco diferente. A responsabilidade é deles, né? Pior se tiver a cor da pele diferente, né? Pior ainda. Então, isso é muito marcante. Então isso ressurge, digamos assim, taras antigas, né? Reforça o racismo, né?
A nossa ministra Damares esteve recentemente, repercutiu pouco aqui, mas eu fiquei muito marcado por isso. Ela teve numa reunião na Hungria de conservadores. Quer dizer, qual era a discussão lá? Quer dizer, como barrar os migrantes, a civilização ocidental e cristã está em perigo, os brancos estão diminuindo, então é preciso estimular o casamento de brancos com muitos filhos, porque os brancos simplesmente não têm mais filhos, né? Então está diminuindo o número de brancos. Estou pensando nos loirinhos, então. Então esses estão definitivamente em extinção. É mais 50 anos não tem mais. Vai ser uma parte da humanidade que vai sumir. Agora, é isso mesmo que vai acontecer. Mas isso faz parte da história da humanidade, não tem nenhum problema com isso. Mas eles veem um problema gravíssimo, né? Eles veem isso, problema gravíssimo, né? Não é nenhum, né? Mas enfim, que é um problema grave. Agora, isso é uma coisa de um racismo absurdo para ter uma ministra dos direitos humanos do Brasil numa reunião como essa, né? E num país como é o nosso, né? Heterogêneo por tudo, né? Nós somos heterogêneos, é assim que nós somos, né? E vamos dizer, devemos ser, né? Então é assim que a coisa vai, né? O Gramsci aprendeu muito disso. Interessante que ele aprendeu na prisão, porque ele falava muito da aliança com o campesinato do Sul, mas ele conheceu pouco o Sul, né? Então ele conheceu o Sul muito na prisão. Então ele tinha assim os prisioneiros assim da Sicília, de Roma, da Puglia, né? Quer dizer, eles se organizavam por região, por tradições, no cárcere, e brigas entre esses grupos. Quer dizer, que eles falavam dialetos completamente diferentes, às vezes não se entendiam uns aos outros, né? Então havia disputa de faca. Uma tradição forte dos sardos é o uso da faca. Eu tive amigos sardos em outros tempos aí de mochileiro. Os caras sempre têm uma faca. Eu falei, pô, meu cara, para com isso, ainda bem que você é meu amigo, né? Então tem algumas características assim muito particulares mesmo, como os sicilianos têm, né? E então ele foi percebendo a diversidade cultural e linguística da Itália, era riquíssima. Ele que era um preocupado, né, com o negócio da língua, da linguagem, porque afinal foi isso que ele estudou na universidade, né? Então foi uma coisa sempre muito importante no Gramsci. E isso particulariza, né, em relação a outros pensadores teóricos dessa vertente cultural aí que o Marx inaugurou, né? Então, e os estudos sobre Gramsci hoje têm enfatizado bastante essa questão da linguagem. Está quase uma moda. E uma outra coisa que tem, às vezes frequentemente, desencadeia polêmicas assim, apaixonadas, é que há muitos estudos ditos filológicos sobre os textos do Gramsci, ou seja, como as palavras se movem e altera-se o significado, né? Então, o estudo filológico, assim, mas por que isso, né? Discutir política, isso não significa que sejam coisas excludentes, né? É conhecer melhor o texto do autor, porque, na verdade, isso está sendo feito com Marx. Essa publicação agora da Mega 2, né, das obras completas do Marx, como é que é feito aquilo? Tem que debruçar no texto, né? A verdade é que alguns chamam de leitura imanente, não é uma novidade também, é que o filológico talvez assuste, né? Isso tudo, né? Queria voltar ainda para a história do Gramsci. A história dele é muito ligada à produção jornalística, à produção de periódicos. Queria que você falasse um pouco dessa
a gente adora jornal e a importância que ele dava para a imprensa, para a mídia, para propaganda e para divulgação política. Como eu acho que eu comentei em algum momento, o Gramsci tinha como uma característica de personalidade ser muito irônico. Ele fazia muita brincadeira, esquerçava, né? Brincava muito, né? E a começar com os professores dele na universidade, né? Os textos que ele escrevia era muito de crítica teatral, ele adorava teatro, né? E de crônica, né? Agora, ele dizia que esses textos que ele escrevia no jornal duravam só um dia, no dia seguinte não tinha mais valor nenhum, né? Que é um absurdo. Algum tempo atrás, eu vi uma publicação de um livrinho assim, sobre textos de Gramsci, de jornal, que era para a faculdade de jornalismo. Vejam se vocês aprendem a escrever, pelo menos. Era uma coisa mais ou menos assim. Olha como se escreve, né? É assim que se escreve. Então, ele tem um estilo de escrita muito particular, é muito rico, né? Aquela forma de escrever dele. Mas ele sempre pensou nisso. Quer dizer, quando ele começa a escrever, digamos, mais sobre política, ele também dizia isso. Isso vale hoje. Quer dizer, é uma análise para hoje, é uma orientação para hoje, né? Então, Gramsci, nunca deu nenhum valor porque ele produziu, digamos, ali de jovem jornalista lá que trabalhava com Mussolini, até o momento em que ele foi preso. Ele nunca deu nenhum valor, porque chegou a pensar, vamos fazer um livro de uma coletânea tal dos textos do Gramsci. Ele falou, pelo amor de Deus, foi quando ele falou que aquilo não valia nada. Hoje se dá um valor monumental a tudo isso, né, que ele escreveu, né? Até o trabalho de escola dele se dá um valor danado, né? Que se chama o trabalho de escola dele no terceiro ano do ensino médio, se chama Opressores e Oprimidos. Já estava ali, né? O embrião de tudo aquilo que ele faria. Quer dizer, outra coisa importante nesses textos é que demonstra a continuidade do trabalho do Gramsci. Porque num determinado momento se cortou. O Gramsci da prisão e dos cadernos é uma coisa, o Gramsci de antes é outra. Então se valorizou apenas o Gramsci dos cadernos, o que era uma leitura equivocada dos cadernos. Porque se percebe naqueles textos simples que ele escrevia, de uma página, de 3 páginas, de 5 páginas, que as preocupações dele já estavam ali, se desenvolvendo. Quer dizer, até chegar, aliás, quando ele está com os seus 40 e tantos anos, um grau de desenvolvimento monumental, né? Quer dizer, imagine se o Gramsci tivesse vivido tanto quanto o Lukács. O Lukács morreu com 80 e tantos anos, né? 85 anos, né? Quer dizer, desenvolveu um pensamento fantástico. Imagina o Gramsci se tivesse vivido mais, né? E continuasse intelectual, porque quando o cara está dirigindo um partido não dá tempo de fazer tudo aquilo que ele fazia, né? Mas esses textos digamos, desse período dele jornalista, hoje tem sido de muito valor, né? E ele considerava muito alguns autores que eram pouco reconhecidos, né? Leopardi, né, por exemplo, ele dá muito valor, né? Então ele tinha uma leitura assim da cultura italiana muito importante. Mas ele via também, do ponto de vista do trabalho político, ele via o jornal como uma forma o jornal ou o periódico, a revista, como uma forma de organização política. Sim, de educação e organização. O próprio Lorde... para ele aquilo. Aquilo que organizou uma fração política. Isso. Que depois foi dar no Partido Comunista Italiano. A ideia é educar organizado. Né? Isso está sempre junto.
Como política e cultura você não separa. Toda cultura é política. Toda política é cultura. Então, algo que nós chegamos a usar, não fomos só nós, né? Mas no Brasil se falava muito em um determinado momento, a política cultural de determinado partido. Não tem isso para o Gramsci. Para ele, o partido, toda a política é cultural. Qualquer movimento político que você faça é imediatamente cultural. Em qualquer atividade cultural que você faça já é imediatamente político. Uma peça de teatro é imediatamente política. Um filme é imediatamente político. Que seja esses assim que você tem, né? Nem que você fala um filme sobre Marighella, óbvio que é político, né? Mas se você vê um filme sobre o Coringa, é político, né? De toda maneira, né? Tudo bem. Dá para dar uma paradinha? É 1 minuto. Tá bom. 1 minuto já volta. O que eu faço aqui? Eu desligo? Eu paro a transmissão? Tá ao fio e a cores, né? Mas está realmente apertado. Tá bom. A gente pode fazer só também... Então você vai e a gente fica conversando aqui. Isso. Tá bom. Né? Vamos falar nas minhas costas aí, mal do livro, hein? Nós vamos falar bem de você, não se preocupe, vai lá. Ali no Rei da Vela, que é o... Então, eu queria... Ele comentou um pouco aí o Marcos Del Roio comentou um pouco sobre a situação do Brasil e que está presente também no livro. Claro que o livro é um pouco não, ele é todo, né, a história de Gramsci, das discussões políticas dessa época aí, antes da prisão, né, de 1919 a 1926, mas na introdução o Del Roio fala um pouco da situação brasileira, né, de como é a relação desse pensamento com desse pensamento de Gramsci, ou da situação vivida, então, com a situação de hoje. Então, eu vou ler esse pedaço aqui que eu achei muito bacana, né? E que é um texto legal para todo mundo refletir, eu acho. A burguesia brasileira nunca encontrou condições para unificar e dirigir a nação. Sempre foi fragmentada e sempre teve que contar com o Estado para realizar a sua revolução e criar o seu capitalismo, em particular forma de revolução passiva. Essa burguesia se compacta no arcaísmo, no conservadorismo político mais tacanho e se expõe como uma oligarquia toda vez que sente a demanda imperialista para que se adeque às novas condições econômicas e políticas que a fase do capitalismo exige. E agora chegamos ao momento presente. Parece que o problema na fase atual é que a demanda imperialista seja, além do saque de recursos naturais e da especialização agrícola, a própria destruição do Estado, sua redução à mera máquina de dominação e repressão das massas populares. O cenário é de barbárie. As línguas se confundem, as ideologias se confundem, os grupos sociais se desintegram. A crise orgânica do capitalismo é visceral, assim como a crise da hegemonia da burguesia é patente. Então, eu estava lendo aqui um trecho que eu gostei especialmente aqui na sua introdução, quando é um momento que, apesar de todo o livro estar dedicado à história de Gramsci, ao pensamento, traz essas reflexões para o presente e para aquela situação em que você define aqui que o cenário de hoje no Brasil é de barbárie. E no mundo, né? E no mundo. É aquilo que eu dizia antes, quer dizer, a diferença do tempo do Gramsci, que obviamente era de barbárie, né? Lembrar que estávamos com o nazismo no poder, a iminência da guerra, o genocídio difundido naquele período, em vários lugares do mundo, né?
foi, evidentemente, um espetáculo de barbárie lancinante. Quer dizer, era provar que o capitalismo tem esse lado do desenvolvimento da barbárie. Mas tem o desenvolvimento da civilização, né? Que a um certo momento cessa. Eu acho que nesse momento que nós vivemos, no comecinho do século XXI, isso cessou. Não há mais condição do capitalismo gerar civilização. Quer dizer, claro que isso também é uma grande discussão, né? É uma grande discussão. Aqui eu estou me servindo, vocês devem ter percebido, um pouco da formulação do Istvan Meszaros, né? Quer dizer, que a ideia da crise estrutural do capital, que isso teria começado ali em torno dos anos 70. Quer dizer, a gente pode notar também que aqueles ciclos de Kondratiev, que havia no capitalismo um ciclo de 25 anos de alta e 25 anos de baixa, parou. Agora é só baixa. Quer dizer, o que de alta há no mundo, quer dizer, é a China, né? Países capitalistas como a Índia também cresce bastante, mas veja, um grau de exploração do trabalho absurda, né? Uma população gigantesca, mas ali cresce muito a economia. Em outros lugares, por exemplo, o Vietnã cresce muito, mas também é mais ou menos no padrão chinês, né? Mas é isso. Quer dizer, se nós pegarmos os monstros econômicos dos anos 70, os Estados Unidos já estava mais ou menos oscilando, a Alemanha já não é a mesma coisa, o Japão muito menos, o Japão está estagnado há décadas, mesmo com a inovação tecnológica, que não para, né? Mesmo assim, né? E como romper essa estagnação? Precisa mudar a economia, radicalmente. Radicalmente. No caso do Brasil, você precisa mudar, por exemplo, a produção da economia agrária no Brasil tem que ser outra. Acabar com essa coisa a monocultura do latifúndio, mesmo que hoje do latifúndio feudal, como se dizia, mesmo que hoje se chame agrobusiness, né? Quer dizer, nós não podemos ter uma produção de grãos transgênicos, seja ele milho, seja soja, em massa, e não produzir alimentos. E nós temos que fazer uma economia que, primeiro, produza alimentos saudáveis. Veja que mudança fenomenal. Quanta gente você pode envolver nisso? E isso não significa retroagir do ponto de vista tecnológico, né? Mas significa uma mudança política, quer dizer, fundamental. Exige que haja uma outra política no comando da sociedade. Não, certamente. E para que essa política exista exige uma classe ou um grupo social comandando isso. Sim. E não significa, não é uma eleição que vai fazer isso, né? É uma transformação funda, quer dizer, uma revolução. Não há como. Porque hoje ainda há, em relação, digamos, à crise atual, pensando no Brasil, certamente, América Latina, mas o conjunto do mundo, ainda há gente que fala, olha, se nós aplicarmos uma política neodesenvolvimentista, neokeynesista, dá para sanar as coisas. Se aplicar bastante em educação, saúde, políticas públicas as mais generalizadas, etc., isso faz a economia respirar e retomar. Quer dizer, tanto o grau de civilidade, obviamente, né, como a taxa de crescimento econômico, né? Isso dá para fazer. Quer dizer, digamos que dê para fazer, mas com que fôlego? Com que fôlego? Quer dizer, a menos que ataque interesses dominantes. Sem atacar interesses dominantes, não há como. Não há como fazer isso. E há outros que pensam, olha, o declínio do capitalismo, do capital, faz com que o monstro dê rabadas cada vez mais fortes, mais nervosas, né? Quer dizer, essa questão que eles precisam de minério, precisam de petróleo, precisam do gás. Quer dizer, então, guerra, 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 né?
Quer dizer, há como garantir, digamos assim, algum tipo de vida internacional pacífica? Não há. Não há como. A economia capitalista dos Estados Unidos, ela depende da construção e uso, portanto, de armas. Não sobrevive sem isso. Desde os anos 30. Mas as guerras ocorrem tudo na periferia. Ah, mas claro, vai jogar guerra lá dentro do território deles. Vai pela conquista de fontes de energia. Eu quero dizer o seguinte, que as guerras elas não necessariamente vão ser um fator de mudança. Não, claro que não, mas é um fator de barbárie, né? Que o capital vai difundir sempre mais. É aquilo que alguns chamam a guerra infinita, que é o tempo inteiro guerra. Dos anos 90 para cá, o número de guerras aumentou muito. Muito. É que são tantas, e às vezes nos lugarzinhos a gente despreza, ou pelo menos não emerge nenhum tipo de informação, né, que estão aí. Né? Quer dizer, a ideia do imperialismo atual, né, é destruir estados. Quer dizer, o que foi feito? Os Estados Unidos destruiu o Iraque, ele deixou de existir praticamente como estado. A ideia agora recente é destruir a Síria, destruiu o Iêmen, a Somália, dividiu o Sudão, destruiu a Líbia, porque são estados que não existem mais. E o Brasil corre esse risco? Eu acho que corre, apesar de ser mais distante, né? Esse risco é mais distante. De um ano para cá, né, o que me pareceu, até, quer dizer, um pouco pela manifestação popular, né, dava a impressão que o Nordeste se apartou, né? O Nordeste tem uma tendência, digamos assim, mais à esquerda, mesmo que seja uma esquerda, quer dizer, comparativamente mais à esquerda, enquanto o Sul, o Sudeste, mas o Sul principalmente, foi muito à direita. Quer dizer, então a regionalização do Brasil está marcada. Está marcada. E há coisas, por exemplo, essa reunião de governadores do Nordeste, há coisas que não aconteciam antes. Eles, para se colocarem numa posição que certamente é defensiva num quadro muito adverso, né? Fizeram um consórcio. Fizeram alguma coisa para a gente se defender, né? Mas eu digo essa questão que você levantou, que o objetivo do imperialismo hoje é destruir os estados. O que está em curso no Brasil, independentemente dessa questão regional, é uma destruição do Estado. Sim, sim. Quer dizer, esvaziamento, privatização selvagem, promovida pelo próprio Estado, pelo próprio governo. Quer dizer, é venda de todas as estatais a preço de banana, é redução Hoje mesmo saiu o dado de investimento mais baixo da história, quer dizer, é aniquilar as estruturas estatais. Do Estado, certamente. Certamente. Nesse sentido, é uma destruição do Estado. Não Ainda entendi. que, né, permaneça único como uma união, mas há um projeto de enfraquecimento, de aniquilamento. Sim. Né? Veja como utilizar fascismo para isso, veja a diferença completa em relação ao que foi o fascismo italiano. Porque ali era o fortalecimento do Estado, aqui a destruição do Estado. Ali era incorporar tudo à dimensão pública. Quer dizer, o sindicato deixava de ser, digamos, sociedade civil autônoma, feita pelos próprios, né, pessoas envolvidas, e passa a ser algo do Estado. Um braço do Estado. Um braço do Estado. Foi feito isso no Brasil também, né, em relação aos sindicatos. Mas agora nós estamos destruindo os partidos, destruindo os sindicatos e destruindo, como você acabou de lembrar, a infraestrutura do Estado. Quer dizer, não é casual, por nada, que a tal Operação Lava Jato tenha entrado exatamente dentro disso. Quer dizer, destruir as construtoras, né? Deixa de lado a questão importante da tal da corrupção, né? Mas era o capital nacional, que inclusive se expandia. Quer dizer, houve recentemente, aí no período Lula, uma expansão da burguesia brasileira para a África,
e para a América Latina, para o Oriente Médio. Quer dizer, houve uma expansão da burguesia brasileira. Então nós tínhamos as construtoras, estavam na ponta de lança disso, a Petrobras e o BNDES. Quer dizer, é aqui que entrou a tal da Lava Jato. Quer dizer, para não dizer que é teoria da conspiração, dizer que isso está articulado com forças externas, né? Ou pelo menos me sugere isso, né? Ou pelo menos as forças externas estão felizes, né? Felizes, foram muito beneficiados, se beneficiaram de todo esse processo. Sem dúvida. Se não articularam, estão felizes da vida, né? Com isso, né? É uma coisa muito, muito séria, né? E é um caso, acho que pior ainda, da Argentina, né? Porque ali tem uma burguesia. Quer dizer, a Argentina está passando por um processo de destruição desde os anos 70. Primeiro vieram os militares, depois lá o tal daquele presidente lá, o Menem, né? Foi uma destruição insana, né? E agora esse Macri. Até da moeda, né? Até destruição até da moeda nacional. Pois é. Dolarizado. Pois é. Né? Quer dizer, outro estado que está sob ataque para ser destruído é da Venezuela, né? Nesse momento. É isso. Então essa destruição de estados assim quer dizer, o Afeganistão obviamente não existe como estado. O Paquistão está muito fragilizado, sempre lembrando que eles têm armas nucleares, né? Então é uma coisa muito complicada, né? Pensar país como a Bulgária já não existe mais, né? A Ucrânia, né? Você pode dizer que aquilo lá é um estado, quer dizer, a Ucrânia é território ocupado, é território ocupado, aquilo. A Bulgária diminui a população, todo mundo quer ir embora, porque não tem mais economia, né? Quer dizer, virou uma economia criminosa, tráfico de drogas e de mulheres, é ali que a coisa passa, né? É um dos canais, né? E, na verdade, a destruição da Iugoslávia estava voltada para isso, para abrir o canal de tráfico que viria e do gás também, né? Que viria da Ucrânia por ali, né? Então, veja que maravilha de cenário dos últimos 30 anos, Desde que se desestruturou a União Soviética, o cenário é terrível. Que humanista é o capitalismo, não? Pois é. Me lembro que logo que se desestruturou a União Soviética, as pessoas tinham um otimismo fantástico. Bom, agora acabou a Guerra Fria, nós temos que nos preocupar só com a questão dos direitos humanos e do meio ambiente. Eu falei, que beleza, né? E, na verdade, nós estávamos ingressando num período de barbarização crescente, né? Mesmo no Brasil, quem é que diria, digamos aí há 5, 6 anos atrás, que hoje, 2019, nós estaríamos num cenário infeliz desse, né? Que afeta muito as pessoas, né? Isso afeta muito as pessoas. Há muita gente que está com dificuldade de segurar a onda quando é mais necessário. Hoje precisa ficar em pé, resistir, juntar as pessoas, isso é fundamental, né? Não se deixar isolar, mas ficar juntos e encontrar caminhos de resistência, né? Pelo menos que a gente sinta que seja uma ação de resistência, por menor que seja, né? Né? Se fez muito isso na ditadura militar, né? Diante de toda a censura, as pessoas usavam muito teatro, né? Para isso, show de música, quer dizer, eram os espaços de resistência possíveis, né? A cultura era o modo de fazer política de resistência, né? Mesmo com sujeitos com o livrinho da censura correndo atrás, mas se furava isso. Então foram experiências muito importantes, né? Essa coisa que o cinema de arte, então tinha filmes também internacionais fabulosos, né? O cinema italiano era maravilhoso naquele momento.
Então, são coisas que essas experiências precisam ser retomadas, né? E essas memórias também. Né? Essas memórias também. Construir o futuro, né? É importantíssimo. É o que o Gramsci se preocupava na prisão, né? Ele falou, mas mesmo que eu não saia vivo daqui, o que eu tenho que pensar, né, é alguma coisa para o futuro. Na verdade, ele falava für ewig, né? Para sempre, né? Para sempre. Legal. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente conversou aqui com o Marcos Del Roio, professor, escritor, que está lançando Os Prismas de Gramsci. E que, antes da gente dar os tchauzinhos, queria lembrar que essa entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, qual você pode acessar também pelo nosso site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E antes de dar aquele tchauzinho final, queria pedir para o Marcos dar a sua mensagem de despedida aqui para o nosso público. Bem, primeiro eu quero agradecer a vocês por esse bate-papo agradabilíssimo, né? E mais agradável saber que tem mais gente aí, né, ouvindo a conversa, né? E, então isso é importante. O que eu quero sugerir para vocês que estão aqui na telinha, olhando para a gente, é que é importante hoje estudar, refletir e juntar gente, né? Vamos nos unir, juntar gente para discutir os nossos problemas comuns. Mas problemas que são do Brasil de hoje, certamente, mas são problemas da humanidade num determinado momento da história que é crítico. Nós não podemos continuar com o planeta assim. Nós, humanidade, estamos destruindo o planeta. A sobrevivência da espécie humana está em risco. As apostas hoje são muito mais altas do que as apostas altíssimas que o Gramsci fez ao tempo dele. Mas eu insisto que o Gramsci pode oferecer muitas lanternas para iluminar um pouco esse caminho que parece tão escuro, mas vai depender dos passos que nós dermos, e os passos têm que ser dados sabendo qual é o caminho. Ele não pode ser aleatório e não pode ser isolado, né? Não sou só eu e o meu grupinho. Quer dizer, há que se pensar sempre a humanidade inteira. E o que define a humanidade é o trabalho, é a questão do trabalho. Nós somos humanos porque trabalhamos, transformamos o meio ambiente, mas ele tem que ser transformado em nosso benefício, não contra nós mesmos, porque o nosso sapiens, do nome que nós nos demos, vai ficar ridículo, né, se nós destruirmos a nossa casa, que é o planeta Terra. Enfim, ele só caminha se nós caminharmos juntos nisso tudo, e o momento é de resistência e andar para frente. Obrigado a todos, principalmente a vocês aqui do Tutameia. Boa, ninguém solta a mão de ninguém, né? Marcos, muito obrigada, pessoal. E vamos lá, vamos seguir. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, até logo. O otimismo, até logo.